Bem, uma boa noite a todos. Nós estamos no item 22 do nosso estudo, com um tema sobre o bem, a gratuidade e o amor. Vamos trabalhar o capítulo 13, libertação pelo amor, capítulo 16, o ódio, e o capítulo 34, gratuidade do bem, todos do livro Jesus e Evangelho à luz da psicologia profunda. Basicamente, esses 3 capítulos, a nossa benfeitora vai trazer essa dimensão do amor como condição para que haja essa integração entre o self e o ego, né, esse caminho de individuação, e essa conquista, né, do reino de Deus dentro de nós, que seria, digamos assim, o equivalente da individuação do ponto de vista psicológico, né? Se a individuação, no seu sentido mais pleno, é a integração dos aspectos internos nossos, o reino do céu dentro de nós também seria, né, a capacidade, então, de a gente poder realizar essa vivência do Evangelho e, de alguma maneira, encontrar essa perfeita harmonia com a lei divina. E se o reino do céu é o projeto de Jesus, esse projeto só se realiza através do amor. Ele é realmente a sustentação de toda a vida, de todo o planeta, de todo o universo. É a lei que sustenta todas as demais leis. Bem, diante dessa condição, né, que a gente vai aos pouquinhos despertando, e o Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando ele vai trabalhar a questão do amor, da lei do amor, ele vai trazer esse processo evolutivo que a Joana, de alguma maneira, também discorre no primeiro capítulo dela sobre esse tema, sobre esse processo evolutivo que, no primeiro momento, a gente tem sensações, depois o espírito tem, junto com as sensações, começa a elaborar emoções, que é um derivado do processo animal, né? A emoção está ligada ao aspecto fisiológico, as emoções são ligadas a esse resíduo que a gente herda da nossa natureza animal, então é a nossa natureza ainda dentro de nós, mais básica, e aí, na medida que a gente vai conquistando mais elementos e consciência desse campo afetivo, a gente consegue, então, chegar nos sentimentos, e diz o Evangelho que o ponto alto dos sentimentos é o amor, né? Então, se a gente tem os instintos, a caneta aqui está. Se a gente tem os instintos, que é uma equivalência aos arquétipos, né, que a gente já viu aqui, né, que os instintos é essa dinâmica que organiza a vida na matéria, na biologia, né? É uma inteligência que não é gerada por nós, né? Mas passa por nós, ajudando a autorregular a vida da natureza, né? Então, a gente vê os animais regidos pelo mundo instintivo, como uma forma de ajudar esse processo nascente daquele germe espiritual que está ali sendo despertado. Os arquétipos seriam a mesma coisa no nível psicológico, né? São forças autorreguladoras, geradoras, que nos ajudam a estabelecer uma relação com o mundo, assimilando a realidade e podendo responder a essa realidade. Então, né, quando o homem vai evoluindo, esse instinto vai ficando psiquificado, né, que a gente já olhou isso em anos anteriores. A gente vai, de uma maneira, criando subjetividade, uma consciência própria, individual,
com as referências que compõem a nossa dimensão de verdade, a verdade relativa, né, em função das nossas experiências, dos nossos processos de referências que a gente vai assimilando, e a gente vai construindo, então, ideias em um palco interno, onde envolve também essas emoções, sentimentos, num processo cada vez maior de elaboração, refinamento e elevação desse processo todo. Então, as emoções, elas estão relacionadas com um campo afetivo, né? Assim como os sentimentos. Também relacionado com um campo afetivo. Sendo que as emoções, ela não passa pelo córtex cerebral, pela consciência, está ligado mais ao hipocampo, hipotálamo, que é uma região mais arcaica do cérebro, e por isso que muitas vezes é difícil a consciência, o ego, conseguir dominar ou segurar as emoções, que as emoções nunca podem serem eliminadas, né? E conter elas também é difícil. Então, a gente tem que encontrar um caminho onde a resposta emocional seja adequada ao sentimento. Porque o que rege tu fazer uma emoção, uma resposta emocional, é porque há essa subjetividade. Então, a subjetividade que está ligada ao pensamento e ao sentimento, compreende a realidade, e na medida que a gente compreende a realidade, a gente vai ter uma resposta emocional. Então, as emoções estão ligadas mais a esse... Sempre vai ter uma dimensão fisiológica, a emoção. Fisiológica, né? Ela trabalha com a bioquímica do corpo. Quando a adrenalina, a gente libera, né? Quando a gente se sente ameaçado, por exemplo, né? E tem reações emocionais a essa ameaça, né? Então, o corpo todo, de uma maneira, é tomado por reações correspondentes às emoções que eu estou vivendo. Então, as emoções estão ligadas para a psicologia, o Cloninger coloca isso muito, a nossa evolução animal, hereditária, né? Então, o animal que caçava, depois vai dar o homem, que é o herói, que se aventura, né? E que é o cara que é impulsivo, que é destemido, que ele não avalia o perigo, né? Então, seria uma pessoa que hoje, um jovem, que pega a sua mochila, né? E vai aventurar na Europa sem dinheiro, sem trabalho, sem seguro de viagem, e nem pensa nisso, né? E não está nem aí, não tem, né? E tem aqueles animais que evitam o perigo, né? Que vai dar às pessoas depois que a qualidade delas, de temperamento, seria, então, a avaliação dos perigos, evitar perigos. Então, um é o contrário do outro. Então, a emoção é a natureza dentro da gente. A cor, o sabor, a emoção são essas forças da natureza que, a Joana fala, impossível de serem eliminadas, são utilizadas em favor do nosso bem, em favor da construção da nossa caminhada evolutiva. Tá? Então, as emoções são um tempero. Tempero demais ou inadequado, ele estraga a comida, né? Um bom tempero. Não só educá-las, também. Então, isso que dá o temperamento, né? E os sentimentos, o campo afetivo, vai dar um valor de alma. Que vai dar o quê? O caráter. Então, enquanto as emoções vão dar o temperamento, os sentimentos vão dar o caráter. Uma pessoa com bons sentimentos tem um valor ético, ela é sensível, né? Ela tem um caráter, né? Uma pessoa sem sentimento, fria ou perversa, um caráter, então, sociopata, por exemplo, um sociopata que não tem uma dificuldade de poder se colocar no lugar do outro, e assim por diante. Então, tu tem esses dois campos, do temperamento
e do sentimento. O temperamento, então, varia de cada pessoa e tem muito a ver, segundo alguns ramos da biologia e da psicologia, então, com essa questão fisiológica, né, hereditária. A emoção, ela é uma consequência do que a gente teve, do tipo de instinto que a gente teve naquele momento que a gente viveu. É uma construção que foi se construindo nessa época, as emoções. Quando você acha assim que, por exemplo, o jovem, né? Então, quando esteve lá naquela vida animal, se foi, digamos assim, financeiramente, se foi um animal que te jogava. Não sei. Não sei até que ponto essas questões todas vão se acumulando enquanto uma caminhada individual do espírito, ou se isso, de uma maneira, faz parte do campo psíquico de uma coletividade toda, e a nível genético, tu pode herdar, de uma maneira, certas características genéticas, e isso imprimir em ti, enquanto atributos, aspectos de temperamento que está ligado àquele campo hereditário. É difícil de dizer isso, né? Mas, por exemplo, vamos pegar o John Hus, que foi Kardec, né? ou a Teresa d'Ávila. Eles tinham um temperamento muito firme, né? Combativo. Era uma pessoa... A Teresa d'Ávila era muito firme, indignada, austera, né? Então era um temperamento bastante... Vamos pegar o São Francisco, completamente diferente do temperamento dele. Era dócil, ele era gentil, temperamento receptivo, ele era de acolher. Os dois têm temperamentos muito diferentes, mas o caráter e o sentimento deles são já de espíritos muito elevados enquanto capacidade amorosa, tanto um como o outro, mas são temperamentos diferentes. Então, eu não sei se esse temperamento vem de acordo com a minha missão também, minha tarefa, ou é uma qualidade do espírito que se exterioriza junto com o sentimento. E eu não vou poder afirmar bem isso, porque é um universo muito complexo. Sabe que é uma coisa que às vezes eu me pergunto exatamente sobre isso. Por exemplo, nesse teu exemplo, né, do Francisco de Assis, era mais dócil, era mais, né, mais tranquilo, e ela talvez fosse mais austera. Talvez o mundo ainda precise das duas coisas, né? Lógico. Daquele que seja mais receptivo e aquele que seja mais atuante, que vai lá e faz, que daí são temperamentos diferentes. Acho que agora eu estou começando a entender mais ou menos o próprio Jesus, quando a Joana fala que ele tinha equilibrado tanto a natureza feminina da ânima, como a natureza masculina do ânimos, e que ele usava isso de acordo com o contexto, né? Tu vai ver um Jesus extremamente dócil, sensível e de uma amorosidade muito feminina, muito, né, sensível, acolhedora, maternal. E tu vai ver um Jesus que pega nos vidilhões do tempo e grita com o povo e sai derrubando as barracas porque estava indignado com aquela situação. Então, a questão toda da emoção, ela é temperada justamente com sabedoria de acordo com aquilo que é necessário. E o que está em questão é o que tu traz no coração. Eu posso ser firme com meu filho, porque está precisando, mas sem ódio. Então, se eu não tenho ódio no coração, se eu não tenho raiva, então essa firmeza é movida pelo amor. Agora, se a minha firmeza, né, é movida por raiva, por ódio, dela está sendo tóxica, né? Então, a questão toda aí, muito, é também em relação ao que está por trás da emoção, né? E essa é a questão importante a se colocar. Quando a pessoa é mais para dentro, como é que chama? Introvertida. Introspectiva e extrospectiva tem a ver com emoção? Tem a ver com o temperamento como um todo, com a personalidade como um todo, né? Porque a personalidade é um conjunto de fatores. Então, a introversão e a extroversão é o movimento da libido. Quando a pessoa é centrada no sujeito, ela é introvertida. Quando ela é centrada no objeto, ela é extrovertida. Mas o temperamento pode mudar. Tu pode ter pessoas extrovertidas bastante diferentes, em termos de temperamento, assim como introvertidos, né? Porque daí são funções da consciência daí já, né? A introversão e a extroversão.
Bem, então, a Joana, ela vai realmente... Vamos pegar aqui o capítulo 1º, que é o 13, né? A libertação pelo amor, exatamente. Para a gente se libertar da sombra, vai colocando, só na medida que a gente consegue amar e ser amado, né? Quer dizer, tu vê isso que é interessante, ela não fala só ser amar, só amar, mas também se permitir ser amado. Porque muita gente não consegue se deixar amar. E isso também impede que as energias criativas da alma possam se movimentar dentro de si, por algum motivo, né? Seja por culpa, seja por traumas do passado, mas a pessoa está fechada, né? Então, esse se abrir para a vida, se desabrochar da alma em favor do self, através do amor, passa pelos dois movimentos, amar e ser amado. E ela coloca de maneira bastante taxativa que esse processo encerra toda a saga da autoconquista de cada um, ou seja, é a questão básica para todos nós, né? Então, ela diz que terapia eficiente para a supressão da sombra, o amor é um medicamento salutar para o ego enfermo, estímulo eficiente para o self, que desabrocha soberano quando irrigado pelo fluxo desse sentimento superior da vida. E aí, tem 2 parágrafos que eu queria trazer para vocês, que eu acho bem interessante, que no meu, na página 103. Ela vai dizer que, bem no meio da página, assim, o amor é o liame sutil que une o interior ao exterior do ser, o profano ao sagrado, o ego ao self, que lhe passa a comandar o comportamento, o material ao espiritual. Isso eu acho de uma profundidade incrível, né? Então, está falando do amor como um liame, né? Um processo que une, que vincula, que intermedia, né, os mundos. Como se o amor fosse essa capacidade de conectar os vários opostos, como se o amor fosse capaz de poder unir realidades diferentes, né, e harmonizar essas realidades, né, e pudesse daí, a partir do mais grosseiro, né, do material para o sutil, para o espiritual, né, do ego para o self, possibilitando esse caminho, então, de um campo que vai conquistando outro campo, e aí do interior para o exterior, porque esse é o grande movimento, né? O processo da vida sempre é um processo que, na medida que eu conquisto e alargo o meu horizonte interno, eu consigo, de uma maneira, corresponder isso no plano exterior. Então, eu até posso, enquanto condição de hábito, tentar educar, por exemplo, as emoções, tentar, de uma maneira, buscar responder ao que a sociedade pede de mim, e isso ajuda a me educar. Mas me educar não quer dizer me transformar, pode ter cultura e não moralidade, né? Então, de uma maneira, a questão da moralidade é um processo que primeiro acontece no mundo interno, para depois, de uma maneira, gerar uma transformação também no mundo, eu ir para o mundo. Claro que nesse processo de troca entre o mundo externo e o mundo interno, eu tenho que ter essa capacidade de me deixar afetar pela vida. E também de afetar a vida de maneira positiva, né? Então, é um movimento também onde o mundo externo vai estimular, vai proporcionar experiências e movimentos que vão exigir de mim algum tipo de resposta, né? Então, e outro parágrafo, que vem abaixo desse, diz: o amor nunca se ofende e sempre está lúcido para entender que na sua vibração tudo se harmoniza.
mesmo quando as leis dos contrários se apresentam. Olha só que interessante. Ela fala de uma lei dos contrários, né? Porque não agride nem violenta, tudo aceitando com equilíbrio e canalizando com sabedoria. Então, isso eu acho interessante, né? Porque existe uma lei do contrário, né? Existe. Né? Tem vibrações que entram em choque, né? Elas são contrárias. Assim como na química, tem compostos químicos que são simpáticos, vamos dizer assim, entre si, e fazem boas ligações, e outros que se repelam, como também a água e o azeite, por exemplo, né? Que eles não conseguem se juntar. Então, existe uma lei dos contrários, né? De forças, e o amor é tão poderoso que não só é o elemento catalisador da vida, mas é o elemento que pode superar os contrários, né? Que pode, de alguma maneira, como ela fala, harmonizar, tudo harmoniza, mesmo quando a lei dos contrários se apresentam. Então, aí a gente vê que realmente o amor é a capacidade de fazer essa síntese da perfeição, da sabedoria divina em nós, e encontrar um ponto de possibilidade de encontro. Sempre. Seja no que for possível, né? Mesmo nas dimensões mais contrárias da existência. Sobre a aceitação, porque nós procuramos sempre julgar as coisas e não aceitar as coisas, porque, na verdade, a aceitação, você pode não concordar, mas você aceita. Então, esses contrários da vida faz com que a gente aceite, dentro desse entendimento, a vida, né? Aceitar as pessoas, aceitar como elas são. Eu acho que é mais ou menos isso que ela quer dizer sobre o amor. Você amando, você aceita mais as coisas, aceita mais os contrários que vêm da vida, que aparecem para a gente, para todos, né? Então, eu acho que é por aí, né? Essa aceitação e mesmo não concordando com a própria vida, as coisas da vida, né? Então, eu achei lindo, maravilhoso. Então, é isso. Eu acho que não é nesse capítulo, é no outro, que ela fala um pouquinho sobre isso, né? De lidar com a realidade, e que o amor não compactua com o que é errado, né? Então, essa aceitação é uma aceitação enquanto uma tolerância, uma compreensão, mas não de uma maneira compactuar e ser complacente, né, com o que é errado. Porque o amor sabe ser firme, né? Porque o amor é um tipo de razão. O sentimento é uma função racional. Tá? Então, quando tu tá trabalhando com amor, com qualquer sentimento, tu tá avaliando, tu tá compreendendo, tu tá realmente podendo interpretar e compreender a realidade, né? Então, se eu amo uma pessoa, eu sei dessa necessidade, eu consigo perceber, consigo dar para ela o que ela realmente necessita. Então, é uma sensibilidade que promove no meu campo cardíaco, né, o mundo dos sentimentos, a minha capacidade de me colocar no lugar do outro, de poder ponderar. Então, é uma capacidade de avaliação também, né? Assim como a cabeça. Já as emoções, que estão ligadas ao chakra umbilical, né, o gástrico, né, elas não passam nem por aqui, nem por aqui. Né? A gente sabe que os espíritos sofredores se vinculam por aqui, os espíritos mensageiros pelo cardíaco. Então, de uma maneira, né, a psicologia começa no estômago, que é o mundo realmente das vísceras, das emoções. Né? Mas o trabalho é para chegar no coração. Né? Não que as emoções não sejam fundamentais, são fundamentais para a nossa existência. Mas elas têm que realmente... Porque as paixões, né, quando o Kardec pergunta, as paixões, acho que na pergunta 905, são mal, né, e as pessoas dizem, não. As paixões podem ser motores, motivações de muitas coisas boas, desde que bem trabalhadas. Né?
E o problema da paixão e qualquer emoção é quando ela nos avassala, né? E a gente perde daí a lucidez, né? Daí a gente perde o controle, daí a gente realmente acaba, ou a gente cria uma dependência da emoção e cria da emoção também um tipo de condicionamento emocional. E aí a gente está preso naquela forma, naquele temperamento, em vez de ser o grande alquimista, o grande, né, chefe do seu fogo interno para poder cozer e temperar a matéria-prima da tua alma. Então, tudo isso tá em jogo, né? Outra coisa que eu achei interessante aqui no livro, que fala do efeito no corpo físico do amor, né? Que ela fala assim, o amor dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo, isso é lá na página 105 ali, né? Contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam imunoglobulinas e que imunizam o ser em relação a diversas infecções, enquanto vitalizam o emocional e o psíquico. Afinal, de onde dimana essa energia poderosa, assim, de Deus? Mas é fantástico saber que o poder do amor começa até para nós mesmos, para nossa saúde, né? Para evitar infecções e tudo. Porque o amor, ele gera emoções positivas, né? De bem-estar, de alegria. E essas emoções positivas, né? Porque a gente falou também da gratidão semana passada, que ela tem um efeito também benéfico para a saúde. Porque toda emoção, ela vai, se não exteriorizada para fora, ela vai gerar um efeito no corpo, automaticamente, as duas coisas. E quanto mais uma emoção que tu segura, ou tu estoura depois, ou tu somatiza, né? Então, na medida que tu ama e tu vibra, assim como na gratidão, tu está mobilizando o melhor, né? E as células correspondem a isso. E o nosso corpo libera elementos em resposta a esse estado interno teu, né? Então, realmente, o amor acaba sendo o elemento curador por excelência, é o elemento que mais transforma. A gente viu no André Luiz, que não me lembro qual é o livro agora, se é Entre a Terra e o Céu, não, acho que não, que o instrutor falou que ele não podia modificar aqueles espíritos porque ele não tinha ainda amor suficiente. Ele chama uma entidade feminina, né? E ela chega, ela chega e só com ela não precisa nem falar e justificar e nem querer entender para mostrar para eles qual é a questão. Ela simplesmente, né, envolve eles naquela emoção amorosa e aquilo desmancha as defesas deles, assim, né? E eles se entregam como filhos, né, a uma mãe querida e amorosa. Então a gente vê o quanto realmente o amor é o... Inclusive tem um outro exemplo do Francisco de Assis, né, que ele consegue amansar um lobo. Sim. Foi só energia do amor. Que ele começou a conversar com o lobo e o lobo foi ficando mansinho, assim. Como os animais também percebem a energia do percebe, tudo percebe, né? A natureza toda, as plantas, o nosso planeta, tudo recebe vibrações e corresponde. Há uma linguagem aí, né? Há uma troca, uma comunicação em todos os níveis da natureza. Bem, alguma coisa mais desse capítulo que vocês queiram trazer? Uhum. Ele fala que somente o amor permite que se veja as pessoas como são. Uhum. Somente ele. Por isso que o amor é um processo objetivo, racional, porque só a objetividade garante o verdadeiro encontro. Eu tenho que, se eu só vou poder
realmente ter uma relação de encontro verdadeiro com a pessoa se eu saber quem eu sou e quem é a pessoa. Porque se eu não sei quem é ele, ou não reconheço ele como ele é, então estou me relacionando com uma fantasia minha. Ou com um desejo meu, uma projeção minha. E se eu não sei de mim, como é que eu vou também estabelecer? Então, o amor é um processo que envolve uma consciência e um conhecimento, né? E por isso que ela vai dizer também que esse sentido de auto-amor, que se transmuda em halo-amor, ou seja, do auto-amor para um amor ao outro, externo, alcança a etapa mais elevada, que é o amor a Deus, acima de todas as coisas e condições, por significar a perfeita identificação da criatura com seu Criador, aurindo sempre mais força e beleza para o autocrescimento, ou seja, a perfeita identificação, ou seja, eu compreendo Deus. Eu já consigo perceber Deus melhor, né? E essa percepção, né, se dá pelo amor. Então, quando eu consigo amar Deus, é porque eu sei quem Ele é. Né? Se eu não conheço Ele, eu não consigo amar. Né? E esse conhecimento não é... A cabeça ajuda a favorecer, mas é um caminho do coração. Né? E por isso que o amor realmente é um processo de tu perceber o outro como ele é. Bem, no outro capítulo, ele começa a falar daí sobre o ódio, né? O capítulo 16. E ela inicia o capítulo com Lucas 6:36, que diz: sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. E ela fala dessa sombra coletiva, né? Do ódio como o elemento mais primário e mais patológico, mais complicador, como um remanescente do nosso primarismo ainda animal, selvajado, né? E que com o movimento da razão do sentimento, ele ainda tende a resistir, né, nessa luta, nessa caminhada evolutiva, onde o sentimento e a razão vão conquistando cada vez mais espaço. E aí a gente vê realmente o exemplo de Jesus, né, que não foi compreendido nem pelos seus, né, a sua família rejeitou, no Evangelho tentou contra a vida dele, né? Então imagina aquele povo extremamente bárbaro, na sua grande maioria, cheio de preconceito, né? Cheio de inveja, raiva, ódios, porque a lei que regia era uma lei ainda muito primária, que apedrejava a prostituta, que respondia de maneira muito agressiva ainda, e não só aquela dimensão dos encarnados, mas uma multidão muito maior de desencarnados, né, que pairava sobre o mundo e fazia todo um movimento contrário a ele, e que tentava também, de alguma maneira, criar situações desfavoráveis, e ele tendo que lidar com tudo isso. Né? Então, um cara que a maioria da pessoa, até analfabeta, não que isso seja uma condição, mas, de uma maneira, isso refletia o nível de cultura e de recurso que aquele povo tinha, né? E aí, claro, um cara que nasce de uma mulher que não tem filho do esposo, né? É no mínimo estranho, né? É olhado de maneira diferente. Que história é essa, né? Então, imagina quantas pessoas não engoliam essa história, né? E agia com preconceito a ponto de ele ser extremamente rejeitado lá pelos seus, porque Nazaré nunca recebeu o Cristo de maneira acolhedora e cuidadosa, né? E aí toda a vida dele foi um embate contra a sombra,
né, movida e muito por esse ódio. E a Joana vai discorrer sobre isso. Ela coloca, por exemplo, na página 128, a sombra coletiva de Israel não podia entendê-lo, e ele o sabia, mas se tornava urgente lançar as bases e as balizas do reino de Deus, preparando os dias do futuro. Assim, pouco importava o tributo que o homem Jesus teria que pagar para a fundação da Era Nova entre os demais homens. Aí ela vai colocando uma série de situações onde a atitude amorosa dele vai transformando algumas pessoas, vai quebrando com percepções, paradigmas, gerando novas possibilidades de consciência e atitudes, né? E desmanchando a sombra de muitas pessoas, levando eles para a conquista de uma vida nova. E aí tem uma coisa importante, deixa eu ver se eu acho, que eu acho bem interessante, que é, onde que está? Embaixo ali. Então, todo esse movimento contrário a Jesus, que começa com os seus próprios familiares, e depois vai, ao longo da sua trajetória, a gente vai ver que tem várias armadilhas que a todo momento se instaura como estratégia para gerar conflito, para usar isso como crime contra ele, e assim por diante. Então, está sempre sendo testado por essa sombra coletiva, né? E aí, então, ela coloca, Joana, matar Jesus significava, no inconsciente coletivo de então, assassinar os conflitos que as aspirações de beleza e de imortalidade ameaçavam no self, assim aniquilando ou pretendendo fazê-lo na relação ao selbst, interpretado como a imagem de Deus no homem. Então, o que a Joana quer colocar aqui, né? Que esse ódio por Jesus e essa intenção de matá-lo representava a ameaça, enquanto self, dessa força divina em nós que o homem ainda não conseguia ceder e se entregar. Então, é como se fosse um conflito desse self emergente do espírito, identificado ainda com a sombra coletiva e com o ego baseado nesses valores da sombra, frente a esse self, com S maiúsculo, que a Jorge fala de selbst, que é a imagem divina dentro de nós, né? Então havia um conflito interno. Jesus, né, por isso que dizia, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ele potencializou um embate, né, entre essas forças dentro da gente. Então, matar ele significava abafar em mim também esse apelo divino, essa chamada divina, essa imagem divina que queria se realizar em mim. Então, acima de tudo, Jesus colocou em prova, né, ele confrontou a humanidade com a sua própria sombra. E o homem identificado com a sombra, não deixando que essa voz da consciência divina e do apelo amoroso pudesse ser trazida à tona, querendo sufocar isso, representado na tentativa de matar ele. Então, é um movimento externo que representa, na verdade, uma dinâmica interna que estava acontecendo com todos na época. O que mais, gente, que eu acho interessante aqui, que o capítulo é bem interessante, né? A Joana fala que o ódio é um tipo de loucura. Não. Oi? Alguém quer falar?
está lá o microfone? Onde está o microfone? Agora tu falou na questão do ódio, questão coletiva, a gente está vendo muito isso agora, né, no dia a dia. Em nome do amor, matar a família, matar uns aos outros. Então, essa desordem interior, ela está vindo à tona. O homem está tendo que lidar consigo mesmo, né? Uhum. E por isso tanta coisa está aflorindo agora, né? É, a As gente tá coisas vi- internas, né? Com certeza, está vivendo uma grande crise, né? Que é mundial, mas que reflete esse embate dentro de cada um de nós, né? Tem uma mensagem do irmão X, eu não me lembro exatamente o título, que ele fala exatamente isso, né? Que atualmente todos os espíritos que pertencem da faixa planetária, encarnados e desencarnados, já têm consciência e já pode optar. Então, é o momento do joio e do trigo, da separação do joio e do trigo, né? Não tem mais como ficar indiferente. Ou a pessoa, com a sua, porque é dada uma liberdade, o irmão X, hoje em dia é total para as pessoas, né? E as pessoas então podem livremente se colocar como elas são e fazer suas escolhas. Então, ele vai dizer que, naturalmente, o joio e o trigo estão se separando, porque as pessoas estão vivendo aquilo que as suas inclinações inspira, e os apelos então, de cada um em relação à atitude que elas querem assumir diante da vida, né? Então, a gente vê realmente um embate nesse momento muito forte, aonde esses remanescentes do passado, que ainda vicejam em nós, né? O ódio, o egoísmo e outros males estão ali presente, nós com todo o nosso já conhecimento, seja a nível espiritual, seja a nível dos recursos que a ciência e a cultura nos deu, e somos chamados agora a definir, né, o que eu quero da minha vida. Que isso era a pergunta de Jesus. Jesus nunca impunha nada, né, como ele dizia: o que queres de mim? O que tu desejas de mim? Gelson, essa questão de, eu estava pensando assim, os instintos, as emoções, de uma certa forma, com o tempo, na caminhada, na nossa vivência, a gente vai de uma maneira ou de outra, a gente vai trabalhando e procurando melhorar. Agora, justamente nesse parágrafo ali, onde ela menciona o ódio funciona como automatismo violento, labareda voraz, que deixa destruição para que as mãos do amor trabalhem na reconstrução, que ressurgirá dos escombros. Então, só o amor consegue ultrapassar essas barreiras, vencer essas barreiras do ódio e tudo mais. Agora, eu te pergunto, essa questão dos sentimentos é uma questão que a gente... Tá, tudo bem, a gente pode trabalhar, mas não seria uma questão muito mais de evolução? Talvez por isso que hoje em dia é muito mais visível essa questão dos sentimentos das pessoas, por mais que ou a gente está mais consegue visualizar, ver mais, identifica mais os sentimentos também. Não sei, você entendeu? Claro, o processo, o sentimento, né? Claro, porque tem espíritos que são muito inteligentes, né? E usam esse para o mal. Então, na verdade, a cultura e o recurso intelectual não consegue romper, né? Não tem força para romper essas barreiras do nosso primarismo. Esse processo se dá pelo sentimento, né? E o sentimento por excelência, no nível mais profundo e nobre, é o amor. Por isso que o amor é o antídoto para todos os males, né? E é o caminho para esse reino de Deus. E aí, qual é as duas formas de despertar a nossa sensibilidade?
saindo de nós mesmos, né? Ou seja, exercitando a caridade, onde a gente pode trazer o melhor de nós se for do outro, sendo o melhor de nós, a gente vai despertando cada vez mais esse melhor, ampliando, ou a dor que sensibiliza a gente. Porque a dor, ela é realmente um fator muito educativo, porque quando a gente sofre, quando a gente tem limite, quando a gente passa frio, quando a gente passa fome, a gente destrói essa dimensão onipotente e a gente precisa do outro. A gente fica vulnerável, a gente recebe com mais significado o movimento da outra pessoa em nosso favor, né? Então, de uma maneira, a dor abre um caminho importante. Claro que tem muita gente que pode se revoltar com a dor. Ela pode não ser, né, o suficiente, né? Mas, em grande parte, ela realmente corta a nossa crista e dobra o nosso joelho, né? Então, de uma maneira, então, muito, às vezes, o despertar da gente para o amor vem primeiro pelo sofrimento. Lembra do maior suicida, né? Ele reencarnou em uma situação bastante desconfortável e sofrida, e a amiga dele dizia, mas ficou com pena dele, né? Ele bem feliz. Não, minha filha, há não sei quantos mil anos, ele vem com o coração endurecido, e agora com esse sofrimento ele começa a reconhecer certos nossos padrões, e está sensível a uma humanização dele mesmo, né? Então, enquanto ela via o lado mais inferior, mais limitado, que a gente vê também, né? A espiritualidade compreendia o quanto aquele momento de restrição e de penúria estava sendo benéfico para aquela alma, para aquele espírito, né? Então, realmente, a dor ainda é um caminho de sensibilização muito importante para nossas vidas. E, claro, um caminho também importante, que é o capítulo 34, gratuidade do bem, é dar de graça o que de graça recebeu, né? E numa semana onde a gente vê toda a situação de um médium que é acusado de assédio, pedofilia e violência sexual, né? A gente começa a pensar nessa questão, né, da mediunidade em nossas vidas, já que a mediunidade não é sinal de santidade. E quem não conhece realmente os mecanismos da mediunidade não entende isso, né? Não entende nem que o médium não é santo e nem que todo médium é espírita também, né? Porque essas duas questões não necessariamente estão juntas, né? E por quê? Porque a mediunidade, ela é justamente a oportunidade de realmente tu ganhar uma bênção de uma tarefa para poder desmanchar um passado todo de sombras que tu carrega. Muito dos médiuns que trabalham com cura, né, tem um passado ligado a uma sexualidade desviada, porque a sexualidade abre o chakra genésico, e isso gera um movimento muito grande de energia, que é difícil de controlar, e muitas vezes canalizando essa energia justamente para fins de cura, de saúde, ele pode sanar e criar um campo favorável à sua caminhada evolutiva. Então, só que é uma luta, né? Uma luta que todos nós vivemos em maior ou menor grau. E ela vai colocar exatamente isso na página 249. A mediunidade é conquista moral e espiritual, que jamais privilegia sem que haja uma retaguarda de esforço pessoal e de realização dignificadora. Os perigos a que se expõe aqueles que a exercem constituem-lhe o grande desafio,
a fim de que possa ascender, superando-os a pouco e pouco, enquanto sublima os sentimentos e corrige as afractuosidades morais, né? Trabalhando as inspirações íntimas que deve levar, facultando-lhe real felicidade e alegria de servir. Então, a mediunidade realmente é um exercício de doação, né? De poder realmente de entrega verdadeira e de perigo, né? Porque a gente é assediado, a gente os nossos irmãozinhos do passado nos conhecem e a gente não engana eles, né? E eles não só querem nos combater, mas querem nos deixar ligado àquele mundo que a gente está acostumado antes. Então, é óbvio que existe uma luta muito grande interna em todo médium, né? Luta essa contra si mesmo, dos seus próprios apelos e dessas ações espirituais que querem nos carregar por um caminho de desvio, né? Então, e aí a importância de que o bem, né, e aí a mediunidade como um excelente ferramenta, de uma excelente oportunidade, só pode ser colocada a serviço do bem de maneira gratuita, né? Então, né, a gente sabe que em alguns países europeus os médios cobram, na Inglaterra, nos Estados Unidos, é uma outra relação com a mediunidade, mas nós que conhecemos a doutrina dos espíritos, né, com Kardec, a gente está consciente que a mediunidade não é um dom nosso e nem é para uso dos nossos interesses ou para, de uma maneira, tirar proveito pessoal, mas sim para poder realmente servir. Gelson, o Divaldo tem uma fala antiga que ele alerta para isso, né? Dizendo que na época do Jerônimo também as próprias pessoas que iam, muitas vezes as mulheres iam com aquele instinto meio também que pendia para esse lado. Ele tem uma fala bem antiga, Sim. Frequentemente a gente coloca lá em casa, e onde ele fala que tanto que isso pode acontecer por parte das pessoas que vão lá procurar o recurso, que Claro. confundem, né? E muitas vezes nas casas espíritas também, aquele abraço que tu dá, tanto do lado feminino quanto do masculino, muitas vezes encarregado também, e chamando a atenção para nós mesmos de conhecer esses sentimentos que vai dentro da gente, que muitas vezes aquele abraço não é tão fraterno, né? Não querendo julgar ninguém, nem criticar, mas ele fala assim da postura interna que a gente tem que se trabalhar nesse sentido, né? Porque de uma forma ou de outra também tu vai atingindo o campo magnético do outro, que se ele não está muito equilibrado ou equilibrada, ele pode também tremer nas bases, né? Então também a nossa postura, a postura também das pessoas que procuram esse atendimento, que a maior parte das pessoas muitas vezes não são espíritas, né? Por isso que a Joana ela coloca aqui no capítulo a necessidade de se recolher, se vincular a Deus e da vigilância, né? Então esse exercício do orar e vigiar que Jesus, né, propunha, ele é fundamental para todos os médios, né? Uma vez uma entidade falou: meu filho, não me lembro exatamente como ele colocou, mas ele falou assim eu frequentava o irmão Miranda naquela época e tinha uma pessoa que me admirava muito. Ele falou: ela não quer ter o mal, pelo contrário, ela é uma pessoa que te admira, mas como é uma pessoa muito, muito pesada, né, essa admiração vem com uma carga. Então te cuida, assim, filho a mais, tipo assim, não vai tão aberto, assim, não vai, porque às vezes as pessoas não fazem por maldade, né? Mas porque elas têm muitas vezes a sua própria funcionamento, tu acaba sendo, né? E claro, e tem aqueles mal intencionados também, né? O Divaldo mesmo, quantos pensamentos ele tinha que suportar, seja de inveja, ou de maledicência, ou mesmo de desejo, né, que ele sentia e tinha que lidar com tudo isso. Eu acho que aqui fala, tem muito a ver com a gratuidade mesmo do bem. Sim, né? sim, Porque sim.
como fala, é para o que a gente recebeu, a gente tem que dar. O que a gente recebeu de graça, a gente tem Sim, que dar de graça. até porque, gente, nada é nosso também, né? A gente, o Deus nos oferece um corpo, uma paisagem belíssima que a gente nem merece, né? Com N possibilidades, e a gente tem a mania de se apegar e achar que tudo é nosso, né? E nada é nosso, né? E se Deus, essa exuberância que se entrega a nós em amor e na sua misericórdia nos possibilita, né? Nós também, enquanto natureza, somos chamados nesse movimento amoroso a de não abrir mão do interesse pessoal, como diz lá o Livro dos Espíritos, qual a maior entrave para a evolução do espírito. E os espíritos dizem, é o interesse pessoal, ou seja, o egoísmo, o individualismo. Então, nada é nosso. Nada. Tudo fica, né? A única coisa que é nossa só o que a gente vai carregar dentro da gente, porque o resto, né? É muito complicado isso. Então, a gratuidade, justamente, é esse movimento de tu poder começar a compreender que o amor é esse que dá, né? Esse que acolhe e de acreditar que a gente tem mais para dar do que receber, né? E que realmente é melhor dar do que receber, como diz a oração do São Francisco, né? E isso é difícil também de a gente compreender, né? Que a gente quer ficar com a mãozinha cheia de bala e a gente não consegue nem descascar uma bala para comer, né? Porque a gente não aproveita, porque junta tudo com as mãozinhas, né? Que tem que largar para abrir, né? E aí fica olhando, né? E não deixa ninguém chegar perto, mas também não aproveita a vida, né? Porque a gente está tão preso nesse movimento que a gente esquece que compartilhando, se doando, a gente está recebendo muito mais. Alguém quer colocar alguma coisa mais no capítulo? Tudo certo? Então, só vou pegar aqui a última parte, né? Isso. É interessante, né? Porque ela está falando do amor, e Jesus, né? Ele diz no seu discurso, severo discurso, igualmente rico de esperanças e consolo, Jesus adverte o que concede a todos aqueles que o sigam sinceramente os tesouros da transferência de saúde e paz, ressuscitando do túmulo da ignorância e do sono pesado, a que se entregam, tornando-se fonte de luz, desde que o façam, cada um dando gratuitamente o que gratuitamente haja recebido. Então, a mediunidade, né, gente, não é um sinal de preferência de Deus por nós, ou de ser um ser especial. Como diz aqui no final da Joana de Ângelos, né? A mediunidade é a oportunidade de a gente começar a romper realmente as barreiras do passado de egoísmo e individualismo, e se abrir para a vida se doando, aprender a se doar, né? E porque a grande maioria dos médios são médios devedores. É raro aqueles que têm por missão, né? Então, é uma luta complicada. Nesse caso, os espíritos superiores eles vão se utilizar de médiums que mesmo não estejam num patamar moral alto para fazer seus trabalhos mesmo. Sim. Mais elevados? Dependendo do compromisso daquele médium, eles tentam. Eu acho que é o Manuel Filomeno de Miranda que fala de um médium que ele tinha o mensageiro, ele é um médium de cura também, e também era vinculado à sexualidade, e que ele tinha um espírito das trevas do passado dele que encostava nele.
Então, era uma luta entre a ação dos mensageiros e daquela entidade a qual ele não conseguia se vincular porque ele estava internamente associado, identificado àquele mundo do passado. Então, se o mensageiro assumir o compromisso contigo, ele vai tentar. Né? Então, ele não vai te abandonar, porque ele é fiel à proposta dele. Agora, claro, se tu incorrer em equívocos, pode ser que naquele momento tu impede ele de poder fazer a parte dele, mas não que ele desista da gente. Então ele está ali. Decorre do médium, então, tentar sobressair sobre as sombras Claro, dele. é ele que tem que se trabalhar em favor disso, né? Ok, gente, então, semana que vem nós temos nosso último encontro, que é o item 23, estudo psicológico de algumas parábolas e trechos do Evangelho. Então, a gente vai trabalhar em busca da verdade e aprofundar, através de vários capítulos do Em Busca da Verdade, o capítulo 2, Fragmentações Morais, capítulo 3, Encontros e Autoencontro, o 7, a possível saúde integral, e o 8, a busca do significado, a parábola do filho pródigo, tá? Então vamos ler e vamos daí discutir aqui, fazer um entendimento psicológico da parábola e o que a Joana coloca em termos de dinâmica em relação a essa parábola, tá bom? Uma boa noite a todos, uma boa semana.